Boa tarde a todos e a todas que estão nos assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook.
Terça-feira, 30 de julho, são 17 horas e 6 minutos. Estamos aqui em mais uma live do Senac Cientec, o Centro Acadêmico de Ciência e Tecnologia do BCT, Campus Poços de Caldas. Meu nome é Zancan, sou presidente do Senac Cientec. E eu sou Paulo Vitor, vice-presidente do Senac Cientec. Meu nome é Júlia, eu sou secretária-geral do Senac Cientec. Eu sou o Braulio, diretor sociocultural de esporte Senac Cientec. Eu sou o Laos, falando de boca cheia. Eu sou a Carolina, coordenadora adjunta do BCT, junto com o Laos de boca cheia. Na tarde de hoje, nós iremos conversar um pouquinho com o professor Laos, como já foi dito, e com a Carol, os professores e coordenadores e vice-coordenadora do Campus Poços de Caldas, respectivamente falando. Iremos falar sobre o ERE, respondendo algumas dúvidas dos alunos, mas antes de tudo, queremos agradecer a coordenação por estarem disponibilizando uma parte do seu tempo para tal. Bom, diferente do nosso último encontro, ou dos últimos encontros que eram necessariamente lives em dia de recesso, né, hoje a gente está fazendo uma live em um dia comercial, que é muito bom. Ok. Professora Carol, algum comentário só para começar? Não, a gente está aqui hoje para esclarecer algumas questões, conversar um pouco e ouvir um pouco dos... Tranquilo. Bom, a coordenação irá agora apresentar alguns slides explicativos sobre o RE, que responderão algumas perguntas que vocês já nos enviaram. Após essa apresentação, iremos responder as perguntas por ordem de prioridade que não foram abordadas nos slides, e depois disso a gente comenta um pouquinho sobre o que já foi falado. Então, agora passo a palavra para o professor Laos. Muito bem, obrigado, Lúcio. Obrigado, pessoal do Cientec, por mais um espaço, né, que tem nos permitido aproximar bastante a coordenação dos nossos discentes. E o que eu vou apresentar para vocês hoje aqui é um resumo do que se foi discutido através de inúmeras e inúmeras reuniões, muito longas, por sinal, acho que é justo acrescentar. Então vamos entrar numa etapa nova para todos nós, é quase nova para todo mundo, são alguns países só que praticam tal do ensino remoto emergencial. Recomendo que vocês leiam esses 3 documentos. Se faltar tempo, lê pelo menos os 2 últimos. Mas o primeiro, que é uma resolução CEP, traz toda a regulamentação do ensino remoto. Essa resolução Prograde de 16 de 2020 é o calendário, o calendário suplementar, que a gente vai falar daqui a pouco. E, por fim, essa instrução normativa é questões operacionais de como ele deve funcionar durante este calendário tão diferente. O ensino remoto emergencial, antes de mais nada, não é uma invenção nossa, é algo autorizado pelo órgão superior de educação, o MEC, tá bom? E de março para cá a gente vem trabalhando, né? Vocês já passaram por um período do regime especial de estudos, e agora a gente vem trabalhando, suspendeu o calendário, a gente fez alguns ajustes, na verdade, mudou bastante a cara dele, agora vem com o nome Ensino Remoto Emergencial. Não é um instrumento inventado por nós, ele já é aplicado em alguns países, principalmente os países são muito frios, e tem épocas que ventam tanto que o aluno não consegue sair de suas casas. Então, Rússia, esses lugares atendem já os alunos em épocas específicas em ensinos remotos. Tá bom? E é de amplo entendimento, né, que as instituições do Brasil são adequadas para o momento em que as instituições do Brasil vivem, ou seja, é uma condição em que o aluno não consegue sair de suas casas. Um modelo aplicável é o ensino remoto emergencial. Então a ideia, em resumo, assim, tá, gente, para ser bem objetivo, vamos trabalhar em um calendário suplementar. Esse calendário, então, está nessa resolução que eu mostrei para vocês, tá? E é um calendário suplementar que vai rolar entre 3 de agosto até 24 de outubro.
Serão 12 semanas, e entendam que os sábados estão sendo contabilizados como dias letivos. É uma forma de a gente condensar as atividades e já começar a correr atrás aí de tentar colocar o nosso calendário em fase. Esse calendário suplementar, ele não contabiliza como calendário de 2020/1. Então, a título de registro no seu histórico, tudo o que acontecer nesse intervalo de calendário suplementar não vai integralizar como calendário de 2020/1. Neste calendário, vamos ofertar. A ideia é que as aulas ocorram no seu método por vias síncronas. Quando a gente fala aulas síncronas, são webconferências, lives, tudo que é em tempo real. E aulas assíncronas, aquela que alguns de vocês já experimentaram durante o regime especial de estudos, que o professor grava uma aula ou manda um texto, daí você tem lá um estudo dirigido, então você faz no seu horário, não exatamente no mesmo horário do professor, por isso é dado o termo assíncrono. Neste calendário vamos ofertar dois grupos de aula. Um primeiro grupo de disciplinas vão ser todas aquelas disciplinas teóricas da grade de 2020/1. Isso se aplica só ao BCT. As engenharias têm outras modalidades também. Mas para as disciplinas do BCT, são todas as disciplinas teóricas da grade que estava rolando de 2020/1. E também poderemos estar ofertando turmas extras, no formato de turmas optativas ou turmas de oferta especial. A pedido de vocês, né, todas as atividades vão se concentrar no Moodle, tá bom? É claro que dentro do Moodle o professor pode falar aqui o WhatsApp, aqui está o YouTube, aqui está o Facebook, aqui está o e-mail, enfim, as ferramentas que o professor vai utilizar vai depender, ainda continua a critério do professor, mas todas as ferramentas e atividades têm que estar listadas no Moodle, né? Então, você agora não vai ficar perdido. Não, tem atividade no e-mail, tem atividade no Moodle, tem atividade no WhatsApp, no Facebook, não. Todas as atividades, você vai entrar só no Moodle e no Moodle vão estar listadas todas as atividades. E de lá você vai para outros ambientes. Então, como eu disse a vocês, vamos ofertar as disciplinas teóricas da grade 2020/1 e disciplinas novas, optativas ou especiais. Então, vamos por partes. Primeiro, as disciplinas que já estão na grade 2020/1. Estas, vocês já estão matriculadas nela, então não é necessário fazer matrícula. É o mesmo professor, é a mesma matrícula, é o mesmo horário, né? O que não está previsto são trocas de turmas e novas matrículas nas disciplinas de 2020/1, tá bom? Uma pergunta que vocês enviaram para a gente, já respondendo, Laus, a partir de que ponto o professor vai começar? Vai ser desde o início ou de onde parou? Daí, vocês responderam a alguns formulários do Cientec, alguns formulários também da direção e da coordenação. E daí nós entendemos que os alunos de primeiro, segundo e terceiro período, nas disciplinas que são ofertadas tipicamente primeiro, segundo e terceiro período, os alunos apresentaram uma grande dificuldade para acompanhar o regime especial, e nós tivemos uma baixa adesão. Então, por conta disso, mais aqueles, em 3 de agosto, vai completar praticamente 4 meses sem nenhuma atividade curricular. Então, para estes cursos, que nós entendemos são cursos mais com perfil de iniciante, a gente está pedindo que comece desde o início novamente. É mais prudente começar desde o início, né? É claro que se a critério do professor e do aluno quiser aproveitar alguma avaliação ou outra, né, vocês vão... Cada professor vai orientar direitinho vocês quanto a isso, mas a instrução da coordenação é que comece desde o início, faz tudo de novo, que daí faz numa sequência lógica só, sem picar fumo, como aconteceu aí, né, por conta dessa questão da pandemia. Para as demais disciplinas, acho que ficou faltando texto ali, me desculpe, ficou faltando texto. Para as demais disciplinas, a gente estava fazendo a seguinte avaliação.
teve uma boa adesão, os alunos estavam acompanhando muito bem no regime especial de estudos, maravilha, não tem que começar tudo de novo. Faz uma revisãozinha só e retoma do ponto onde parou. Agora, para aquelas disciplinas que são mais avançadas, eletivas e diretivas principalmente, né? Mas não tiveram uma boa adesão do regime especial de estudos, daí a gente vai pedir para prolongar o período de revisão, né? Refazer toda a parte que foi dada em regime especial de estudos, porque uns aderiram, outros não, né? Então, o ponto de retomada não tem que partir desde o início, mas o ponto de retomada não é a partir do ponto que parou. Tem que fazer um período maior de revisão aí. A nossa sugestão é que parta pelo menos da parte em que houve suspensão das atividades presenciais. Mas isso é cada professor, né? E vocês, alunos, também podem, né, dar a sugestão aos professores. Estamos instruindo eles que ouçam vocês também, para que vocês discutam o melhor ponto de retomada. É claro que se a turma se dividir, não tem como atender a todos, né? Mas eu penso que nós podemos sim conversar e chegar em um ponto de entendimento em comum aí, para determinar um ponto de partida. Bom, Carol, se eu estiver falando igual um pobre na chuva, você lembrar de alguma coisa, por favor, me interrompa e faça as complementações, tá bom? Outro ponto, né? Então, uma forma das disciplinas são as disciplinas da grade. Agora tá tranquilo. Tá bom. Então, um grupo são aquelas disciplinas da grade de 2020/1. As outras, a outra forma também é ofertarmos turmas extras como formas de turmas optativas ou especiais. Neste caso, continua valendo o que eu disse para vocês no final do semestre passado para o início desse. Se nós tivermos professor, nós tivermos demanda e nós tivermos um horário em que a gente possa encaixar essas aulas, assim faremos. Não temos motivo de não ofertar. Se nós tivermos essas condições, realmente não temos motivos para não ofertar novas disciplinas, novas turmas, tá? E o que eu estou apresentando aí para vocês é o relatório acadêmico que eu tenho acesso, que são das nossas retenções. Então, número de alunos que estão devendo as seguintes disciplinas. Então, entendemos, neste momento, que se houver professores e um horário disponível, devemos dar prioridade para essas disciplinas, de preferência da ordem decrescente, de funções de uma variável para eletro, tá bom? Mas é claro que o professor também vai ser consultado. Não é porque a gente tem um professor que a gente vai dar funções. A gente tem que ver se esse professor tem as aulas de funções preparadas e pode dar funções de uma variável. Se esse professor tiver as aulas de fenômenos mecânicos preparadas, é claro que a prioridade vai ser fenômenos mecânicos. E é claro que uma dúvida que chegou até nós é: olá, como é que ficam as disciplinas de 2020/1 que não serão ofertadas em ensino remoto emergencial? E isso para o caso do BCT, eu estou falando de todas as disciplinas práticas, né? Todas as disciplinas que precisam de laboratório não serão ofertadas neste calendário, pessoal. No momento, a gente não entende que essas disciplinas de laboratório, em que você tem que estar mexendo com Beckers, com circuitos elétricos, medindo, manuseando o instrumento, a gente não vê formas, ou a gente não vê viabilidade de fazer isso de forma remota, neste momento. É claro que a gente está estudando alternativas para viabilizar isso, mas para este calendário suplementar, seguramente a gente não vai conseguir estudar e avaliar isso a tempo, tá? É claro que as turmas de recursos computacionais, elas são práticas, mas são compatíveis com o ensino remoto emergencial. Então, essas a gente vai continuar ofertando, tá bom? E caso a disciplina não seja ofertada, por exemplo, laboratório de eletricidade, né? Ela simplesmente vai ficar em aberto. E quando voltar às atividades presenciais, sua matrícula já está garantida lá, a menos que a Prograde decida ao contrário. Não, vai fechar, vai abrir um novo processo de matrícula, mas por enquanto isso não foi decidido, isso está em aberto ainda. E é claro
né, que uma das maiores preocupações que vocês mostraram durante o regime especial é em relação à possibilidade de trancar, porque o regime especial foi obrigatório, foi compulsório. O ensino remoto, ele é facultativo. Então, o aluno escolhe se ele quer ir ou não, tá bom? Então, você vai poder trancar a sua matrícula sem prejuízos ao seu CDA. Isso não vai contabilizar no seu tempo de integralização. Por sinal, uma das resoluções diz que, enquanto durar a pandemia, não vai ser contabilizado o seu tempo de integralização, tá? Então, nesse calendário suplementar, então, com certeza não vai ser contabilizado. E tem a vantagem de que, se você for aprovado nessas disciplinas aéreas, você vai contabilizando no curso, vai integralizando o curso. Em termos práticos, você pode entender até, assim, equiparar com uma turma de férias. Uma turma de férias, você faz se você quiser, só que em vez de durar 3 semanas, como a gente estava fazendo, esse vai durar 12 semanas. Aí algumas datas importantes para você ir se ligando aí. Até o dia 20 de julho, eu, como coordenador, não só eu, todos os coordenadores da Unifal, é a data limite para a gente apresentar a lista definitiva de cursos, de disciplinas que a gente vai ofertar durante esse calendário, tá bom? Como eu disse a você, se você já está matriculado nessa turma, você não tem que fazer nada, mas se for criada uma turma nova e você quiser se matricular nela, daí é no dia 30 de julho e no dia 1º de agosto. Cuidado que o prazo é apertado, tá? Então não vai me perder datas, por favor. E daí no dia 3 de agosto as aulas vão começar. Entre o dia 3 de agosto até dia 22 de agosto, por 3 semanas, você vai poder avaliar o que você vai querer trancar, tá bom? No dia 24 de outubro, acabam as aulas, tá bom? E até o dia 28 de outubro é a data limite para a gente lançar notas e a frequência. Uma mensagem de nós coordenadores para vocês é compreensível que o ensino remoto emergencial é novidade para vocês, alunos, para nós, professores, coordenadores, técnicos, para todo mundo é novidade. Está todo mundo preocupado, vocês, alunos, e nós, professores, está todo mundo preocupado em como vamos fazer uma avaliação remota, como eu vou gravar aulas. Eu estou gravando aqui do meu escritóriozinho, que é mais um depósito do que um escritório, né? Eu estou improvisando uma lâmpadazinha aqui que me causa dor de cabeça, né? Então eu tô aprendendo a gravar aulas, estou aprendendo a fazer lives ainda, né? Eu tenho pouca familiarização com gravar aulas. Eu consigo chegar na frente dos alunos e falar um monte de coisas, né? Mas quando os alunos não estão na frente, tem uma câmera me filmando, eu não sei exatamente para quem eu estou falando as coisas. Então é desconfortável para a gente também. E eu sei que é desconfortável para vocês. Cadê o professor na minha frente? Ele está aqui na telinha falando um monte de coisa, mas é diferente dele falando, né, ali presencialmente. Entendo também que nós não estamos em sala de aula, estamos trabalhando em home office, né? Quais são as melhores estratégias para tornar isso agradável? No presencial a gente já tinha essa dúvida, imagina no remoto, e assim vai embora, pessoal. Então o que a gente está fazendo é uma troca de experiências, troca de materiais. Eu estou trocando experiências com professores e com alunos de pós-graduação, que por sinal tem sido muito mais, a contribuição dos alunos tem sido muito importante para eu direcionar minhas aulas, tá? Daí eu quero fechar com um conjunto de recomendações. A primeira recomendação é que vocês, por favor, participem das oficinas. Demos oficina de Moodle, a Carol não vai deixar eu mentir. 5. E vocês vão fazer tudo em Moodle daqui em diante. Então, a gente está ofertando as disciplinas para ajudar vocês, e vocês não estão participando. Então, por favor, fiquem atentos à agenda de oficinas, participem, o Senac vai ajudar a gente a divulgar. Então, vocês participem dessas oficinas, que são oficinas para ajudá-los a entrar no ensino remoto emergencial. Organização,
leitura, produtividade. Então, a gente tem organizado várias... Moodle, vamos ver se a gente oferta de novo, se for o caso. Mas participem, por favor. Né? É muito importante que você avalie sua real capacidade, considerando o seu ambiente de casa. Então, eu sei que, infelizmente, alguns de vocês têm pessoas doentes em suas casas. Eu sei que alguns de vocês são pais, né? Assim como eu, vira e mexe, minha filha entra aqui e começa a teclar em tudo, né? Quebrar minhas coisas. Né? Meu filho tem hora que tá esperneando, eu tenho que sair correndo, senão minha esposa não consegue nem ir no banheiro sozinha direito, tadinha, né? Então, por favor, avaliem isso, em especial para aqueles que trabalham. E aproveitem as 3 primeiras semanas de aula, pessoal, que é um prazo que você pode escolher trancar ou não. E avalie sua real condição nessas 3 semanas. É muito importante. Não tem importância você fazer 2 disciplinas só. Não tem absolutamente nenhum problema. Porque lembre-se, como que eu disse para você, é como se fosse uma turma de férias. O que você fazer aqui é lucro. Não é obrigatório. Ele só vai adiantar o seu curso, não vai contabilizar no seu curso. É muito importante esse exercício. Lembre-se também que vão ser 12 semanas só de aula. Você está acostumado com o regime de 18 semanas presencial. Agora são 12 semanas condensado num ritmo diferente, porque é ensino remoto. Então entenda que é mais hardcore. Então, e vamos estar contabilizando atividades nos sábados. Poder marcar aulas nos sábados. Então, por favor, fique esperto com isso. Respeite essa diferença. Tá? Então, a ideia... então, respeite muito bem essa fase de adaptação e obedeça muito bem a rotina que você tem em casa. Né? Ela é diferente da rotina que você tem na universidade. Em resumo, toma cuidado com sobrecarga. Vamos pensar numa disciplina de 72 horas, que é a maior ocorrência no BCT. Né? Para uma disciplina de 72 horas, estão previstas 4 horas aulas por semana. Multiplicando por 12, o professor pode dar até 48 horas síncronas, por exemplo. Entre 0 a 48 horas de aulas síncronas. E daí, 24 horas, 32, né? A partir de 24 horas, serão atividades assíncronas, que é a principal diferença. Né? Então, algumas perguntas importantes que eu acho bacana você responder. Laus, Quanto tempo você precisa para fazer tarefas? Oi? Eu só ia falar para a gente comentar um pouquinho do porquê que tem atividade síncrona e assíncrona. Respeito também ao que foi trazido para as coordenações, as queixas que foram trazidas da época do regime especial. Então, em virtude de tudo isso que o Laus falou, da casa, dessa nossa nova realidade, ficou acertado aí, né? Ficou orientado que existam os 2 tipos de atividade. Você está mudo, Laus. Eu percebi isso agora. Eu falei um monte de coisa importante, falei um palavrão também, ainda bem que estava mudo. Exatamente isso, pessoal. É muito eu queria muito que vocês soubessem que vocês estão sim sendo ouvidos, tá? Tanto que essa decisão foi tomada a partir dos seus questionários. Falaram pra gente que as atividades síncronas é fácil de acompanhar porque parece uma aula presencial, mas vocês tiveram problemas com conexão. Já as atividades assíncronas, de fato, é uma desvantagem. Poxa, não parece nada com a aula presencial, mas em compensação eu escolho o melhor horário para eu estudar, né? E vocês também falaram para a gente que, independente do formato, todo mundo tinha um entendimento geral que as tarefas, né, aumentaram muito. Muitos alunos falam, Laus, eu estou estudando mais
durante o regime especial do que durante as aulas presenciais, né? Então, é isso que a gente está levando em consideração, tá bom, pessoal? Então, é muito importante você estar avaliando nesse cenário e principalmente a experiência que você teve durante o regime especial, e que vocês respondam perguntas importantes de quanto tempo, então, você precisa para estudar, você precisa descansar, em qual horário você rende mais, em qual horário você não rende nada, quanto tempo você precisa para interagir com seus amigos, jogar, né, e até mesmo fazer trabalhos, né, porque tem muitos trabalhos em grupo, pelo menos as minhas turmas podem esperar trabalhos em grupos aí, tá bom? Adoro trabalhos em grupos. E quanto tempo você precisa também para dar uma revisada em alguns assuntos, porque você assiste uma videoaula, mas você não mata de primeiro. Daí, às vezes, você tem que reassistir aquela videoaula. Então, é importante você reservar esse tipo de hora também. Era basicamente isso que eu tinha para comentar, né, discutir com vocês. E fico aberto às perguntas. Ok. Bacana. Bom, então vamos começar. Só um Acho que é só minutinho, vou pegar importante aqui o ressaltar, né, Zancan, que dessa vez a gente está Pode fazendo falar. uma dinâmica um pouquinho diferente. Nós recebemos bastante perguntas, e dessas perguntas a gente fez uma certa seleção, porque várias delas já foram respondidas com essa apresentação que o professor Laus apresentou agora. As que não foram, que vocês mandaram, e você, assim, notar que, eu mandei assim, mas não ficou muito claro, manda para a gente de novo, a gente vai repassar, vamos passar aqui para o pessoal responder. E fora isso, nós selecionamos dessa vez em categorias. A gente vai responder as perguntas em categorias. Então, terá um grupo de perguntas voltados para matrícula, grupo de perguntas voltado para avaliação, enfim, nós dividimos elas para ficar mais organizado, para não ficar aquele ping-pong de vai na pergunta, volta nesse assunto de novo, enfim. Mas, como já foi falado nas outras lives, os nossos canais vão estar abertos, podem mandar pergunta para a gente, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, pelo nosso WhatsApp. Zancan, se você puder Sim, colocar no passar grupo o ali. número, Uhum. isso, por favor. E fora isso, que for surgindo de novo, e conforme nós formos falando, mandem para a gente, por gentileza. E vocês vão perceber que algumas perguntas que vocês mandaram, a gente não vai citar agora, porque, como a Júlia já falou, já foram abordadas nos slides. Então, a gente separou elas para deixar para o final, para a gente só comentar novamente sobre elas. Tá? Então, o nosso WhatsApp está ali. Vamos começar, então. Bom, professores, foi comentado que o primeiro, segundo e terceiro período serão começados do início, né? As outras disciplinas vão começar de onde a gente parou. Se continuar da onde a gente parou, as avaliações vão continuar com o mesmo cronograma? Zancan, em relação ao cronograma de atividades, antes estava previsto, então, para presencial 18 semanas, né? E agora a gente vai ter que condensar em 12 semanas. É claro que os cursos que começarem desde o início vão ter que condensar bastante, aqueles que forem começar a partir do ponto que parou vão ter que condensar menos. Mas a instrução que a coordenação passou para todos os docentes é que eles elaborem um roteiro com um cronograma de atividades, né? E no primeiro dia de aula, a gente está instruindo os professores a apresentar este roteiro para vocês, deixar acessível a vocês para que você possa baixar. Como é Moodle, né? No Moodle é mais fácil pendurar e organizar essas coisas. Então, seria bacana você mesmo no Moodle já... A ideia é que no Moodle mesmo você já encontre essas informações. Próxima pergunta. O que acontecerá com os trabalhos que já fizemos e já entregamos? Bom, vai depender aí entre o acerto professor-alunos a respeito do aproveitamento dessas atividades. A orientação da coordenação, não só dessa, mas das coordenações, é a de que os professores retomem, façam um período de transição, de revisão. E aí,
o professor, junto com os seus alunos, com a sua turma, vai definir se essas atividades que foram feitas anteriormente serão validadas ou não. Então, provavelmente, no primeiro dia de aula, que o Laus comentou que vai ser apresentado esse cronograma, os professores já conversem com os alunos a respeito do que, qual conduta vai ser tomada. Só a título de exemplo, então, tá, o Zancan? Assim, tava conversando com um colega da física, né, e a preocupação dele é, o Laus, já fiz algumas atividades, né, teve pessoas que foram, inclusive, bem avaliadas, né, e a estratégia que ele vai adotar é, vou começar desde o início, sim, vou refazer as atividades. Se o aluno foi mal e quiser fazer de novo, ele faz. Se ele quiser aproveitar a nota anterior, ele faz também. Mas a instrução comece desde o início, ele está obedecendo e ele está fazendo, e na interpretação dele, isso é de bom tom, porque não desagrada o aluno, valoriza, né, o trabalho já feito pelo aluno. Então, me parece ser uma forma de uma conduta muito interessante. Porém, isso não é uma instrução geral. A instrução geral é comece do começo, para disciplinas de primeiro, segundo e terceiro período. Tranquilo. Bacana, então, respondidas essas questões, nós vamos passar agora para o bloco da temática avaliações, que eu creio que seja a dúvida de todo mundo, né? Então, primeiramente, como que vão ser realizadas essas avaliações, né? Esse período avaliativo, como que será? Muito bem. Outra diferença também, inclusive isso representa uma grande diferença com o regime especial de estudos. No regime especial de estudos, a gente estava prevendo, 3 semanas, daí volta, daí a gente vai poder aplicar a prova, e não voltou, né? E daí foi todo mundo pega com as calças na mão, e então a gente teve que fazer um trabalho. Então, durante esse período que as aulas estavam suspensas, a gente passou por um treinamento ninja nos Alpes, né? Debaixo das cachoeiras geladas, muito sanguinário, né? Por sinal. A gente passou por um treinamento e uma das temáticas abordadas foi a questão da avaliação, né? Então, foi postas várias coisas, como o conceito de prova decoreba é uma coisa do passado, a gente tem que sair da caixinha, tem que dar um problema para o aluno poder tentar aplicar a ferramenta, porque só assim... Então, foi passado esse conjunto de coisas, nós tivemos um alcance muito interessante, o Instituto foi praticamente todos os professores, assim, foi coisa de 80%, 90% dos professores participando, né? Então, a gente conseguiu fazer um alcance muito legal. Mas, quantas vezes nós aplicamos isso, né? Ou como eu posso falar, não, eu já fiz isso e dá certo. Eu não tenho essa experiência, ninguém dos nossos colegas, pouquíssimos colegas tiveram essa experiência, né? Eu tenho alguma experiênciazinha ou outra, Carol também, né? A gente vai tentar adaptar isso, mas foram surgindo muitas ideias, então tem muita coisa bacana que a gente está pensando em avaliar, né? Seguramente vai ter um professor ou outro que vai estar um pouco desconfortável, tem alguns assuntos que são mais desconfortáveis. Cálculo, como é que eu vou dar um problema de cálculo para você aplicar? Eu tenho que dar um problema, você tem que resolver lá no papel, né? Embora os professores de cálculo já vêm relatando para mim algumas alternativas que me pareceram ser muito interessantes, né? Então veja que é algo que a gente está construindo ainda, Júlia, tá? Então, acho que um recado importante que eu tenho que dar a todos os discentes é tenham um pouco de paciência neste momento, porque a gente também está aprendendo. Eu abri o microfone exatamente para falar isso, que os alunos têm que ter um pouquinho de paciência com a gente também, porque essa nova forma de trabalhar, e eu acho que em especial de avaliar, ainda está nova, a gente está aprendendo. Então, vai ter professor que vai fazer avaliações no Moodle com muita desenvoltura, como tem muita gente que já faz. A gente teve orientação nas oficinas que a gente fez,
dos prós e dos contras de cada tipo de avaliação, porque também, mais uma vez, os questionários de vocês foram ouvidos, a gente teve queixas a respeito de algumas atividades com um tempo marcado, né, para serem executadas, e dentro das atividades que a gente fez de capacitação, foram trazidas pessoas que trabalham especificamente com avaliação, para trazer para a gente, olha, isso é bom, isso é ruim, isso funciona de tal jeito, isso não funciona. Então, assim, vocês vão estar lidando com vários tipos de avaliação, porque cada professor vai tentar verificar o que casa melhor com a situação que ele tem. Mas, assim, eu acho que vocês têm que confiar na gente, porque a gente vem se preparando para tentar fazer o melhor nesse período que é diferente para todo mundo. Perfeito. Eu acho que essa temática gera muita ansiedade, né? Porque a gente está sempre acostumado com aquele modelo tentar escrever, né? E que quando chega numa situação dessa, e agora? O que vai fazer? Mas as respostas de vocês até acho que já responde um pouco a próxima questão, que ela volta um pouco em relação ao meio que essas provas serão aplicadas. Tem alguma plataforma específica? O professor pode fazer uma prova assim, simultaneamente? Quero fazer a prova agora. Alguma pode ser por videoconferência ou não? Vai ficar a critério do professor? Vai combinar futuramente? Isso. Cada professor, agora para a oferta, isso é interessante de vocês saberem. Ele vai preencher um documento que, inclusive, está lá nessas resoluções que o Lau sugeriu que vocês leiam. Nesse documento, ele vai especificar como vão ser as aulas, que ferramentas de comunicação ele vai usar, como vão ser as avaliações. Então, ele tem um conjunto de questões, vamos dizer assim, que ele vai ter que preencher. Ali ele vai colocar isso. Sim, cada professor tem vamos dizer, a liberdade para trabalhar com vocês da forma que ele preferir em questão de avaliação. Se algum professor falar, olha, eu quero que a gente faça uma chamada pelo Google Meets e a sua prova vai ser aqui no Google Meets. Se couber dentro do que ele propõe na unidade curricular dele, ele ir avisando vocês, vai estar ok. Todo esse conjunto aí de informações a respeito de todas as unidades que vão ser oferecidas, ele vai passar pelo crivo da coordenação de curso. Então, existe a liberdade, mas, mais uma vez, confiem na gente. A gente não vai autorizar que o professor proponha alguma coisa do tipo, você tem que fazer a prova com o rosto assim e com as mãos à vista. Em 15 minutos. A gente não vai permitir isso não, tá bom? Perfeito. O que nos leva, então, à última pergunta desse bloco, né, dessa temática avaliações, que tem um tempo específico ou o professor pode estimular, não, vamos utilizar as 2 horas de aula, não, faça a prova em 5 horas, não, entrega na manhã, ou não, me entrega quando der. Tem algo assim, tá mais ou menos combinado? Ô, Júlia, durante a nossa capacitação, né, enquanto as aulas estavam suspensas, uma das ideias assim, que mais me marcaram, e eu tenho a impressão que causou também um forte impacto aos meus colegas, é a questão da avaliação, medindo, na verdade, a capacidade do aluno em aplicar ferramentas na resolução de um problema. Então, eu elaboro um problema, o aluno vai lá e resolve. Mas, por favor, pessoal, isso eu posso garantir uma coisa para vocês, é muito bonito falando. E eu acho muito bonito, mas eu tô assim, tem noites que eu não durmo pensando, que problema eu vou arrumar? Né? Eu consigo pensar em 2, 3 problemas, né?
Mas para uma turma volumosa, a gente está com uma turma de 150 alunos, né? Como é que eu aplico 2 problemas para 150 alunos? Seria ideal um problema para um grupo de 5 alunos, às vezes, né? E, naturalmente tem uns problemas que são mais difíceis, outros são mais fáceis, né? Então é bastante complexo, né, sair do papel. Carol? Assim, eu acho que dentre tudo que a gente vem aprendendo enquanto docente, preparar aula, interagir à distância, eu acho que o maior desafio de todos nós é a avaliação, porque realmente é difícil encontrar esse meio termo. Falando assim, de uma maneira, o professor pode usar as 2 horas? Sim, ele pode. Mas eu acho que todo mundo que passou por essa capacitação já abriu muito a mente quanto a isso. E vão ser buscadas novas ferramentas. Então, por exemplo, a mim, particularmente, me agrada muito trabalhar em grupos. Então, eu estou buscando o como que eu vou fazer os alunos interagirem, inclusive para fazer as avaliações. Aí, cada unidade curricular vai ter as suas peculiaridades. Então, pode ser, por exemplo, que algum professor, assim como já acontecia no presencial, prefira dar avaliação com um prazo maior aí de dias para entrega. Vai depender muito do conteúdo que estiver sendo trabalhado. Perfeito. Vou então passar a bola aí para o Braulio, né? Ele vai iniciar outro bloco de perguntas que está voltado para o trancamento de matrículas. É isso mesmo? Confirma para mim. Toda tua, Braulio. É isso aí. Então, vamos lá, Laus e Carol. Uma das dúvidas que o pessoal está tendo com a gente é o seguinte. A gente já sabe o período que vai poder trancar, né? Que você falou aí anteriormente. E a gente queria saber se tem que ter uma justificativa plausível. Pode trancar por qualquer motivo? Como é que vai funcionar? Oi, Braulio. Não, você pode trancar sem ônus. O trancamento é sem prejuízos ao CDA. Vocês sabem que tem que abrir processo, tem um número limite de trancamentos. Neste momento de excepcionalidade, isso não está sendo contado. Porém, Braulio, assim, o que a gente pede para o pessoal, né, é que não saia matriculando em tudo que aparece para depois, vou matricular em 20 para desistir de 15. Porque toda vez que você faz isso, falta vaga para alguém. Então, essa é uma atitude que beira ser criminosa, né? É um péssimo uso de recursos, né, públicos. Então, você que pratica esse tipo de coisa, fica bronca. Você não é muito melhor que os nossos políticos ditos corruptos. Então, pelo amor de Deus, pessoal, matrícula consciente, tá? E o trancamento, é claro, olha lá, presencialmente eu tinha perna para fazer 7, 8. Durante o regime especial, e nessas 3 semanas, eu vi que eu não dou conta de tocar os 8. Eu vou fazer só essas 4 aqui e faço essas 4 quando voltar. Esse é o cenário que a gente está esperando. Beleza, então. Uma próxima também, que a gente tem, vai ter o trancamento das disciplinas. Aí, como é que vai ser feito esse trancamento? Vai ser tudo online, né? Mas vai ter um tutorialzinho para explicar a galera como é que vai ser. E se vai ser fácil, vai ser complexo. A gente queria saber também como é que vai ser feito esse trancamento. Uma excelente sugestão, por sinal. A gente dá um passo a passo de como fazer o trancamento. Estou anotando aqui. Por isso é bom. É bem, assim, é impossível pensar em tudo, Braulio. Assim, a verdade é que ainda não chegou para a gente o como vai ser o processo, né, Laus? A gente ainda não tem. Talvez um caminho que fosse interessante seria abrir o sistema como uma readequação de matrícula, mas a gente não sabe como que vai ser ainda. Entendi. Obrigado, Carol. E tem mais uma aqui, e com relação ao trancamento também, o primeiro período também vai ter direito a trancar as matérias do primeiro período? Sim, nesse período excepcional, primeiro período vai ter direito
a trancar as matérias. Aí, aqui, eu aproveito, Lau, só para fazer um parênteses, a todos, seja primeiro período ou os demais períodos, procurem os seus tutores para orientação do que fazer. A atuação junto aos seus tutores do PTA é extremamente importante para ajudar nas suas escolhas nesse momento. Então, fica a dica aí, e, na verdade não é nem uma dica, é um pedido mesmo, procurem os tutores, porque é importante para que eles ajudem a direcionar as decisões de vocês. E se for lá o tutor, pode ter certeza que já vai levar pro chão de orelha. Né, Laus? Tô até vendo já aqui. Tranquilo. Beleza, então. Obrigado. Agora é minha vez de falar sobre as matrículas e as inscrições. As matérias, no caso optativas, né, porque são as únicas que a gente vai poder fazer inscrição, elas terão quantidade máxima de estudantes, mesmo tendo em vista que é um remoto, etc. e tal? O tamanho da turma, Júlio? Isso, a quantidade de vagas da disciplina optativa. Sim, todas elas terão tamanho definido pelo professor. Ok. E a gente vai ter um limite de matérias que a gente vai poder fazer, não, contando com, digamos assim, o bom senso. Além do bom senso, a gente vai ter um limite de matérias ou não? Não foi oficializado, né, Laus, um limite de matérias. Nós, especificamente, esta coordenação especificamente, julga que seria interessante ter, para que a gente ajude ao aluno a organizar o tempo dele. Mas não foi feito esse trancamento, não foi feito esse ajuste. Então, como não tem esse limite oficialmente, é ainda mais importante que vocês consultem os seus tutores. Ok. Eu vou fazer mais uma, daí eu vou partir para as perguntas que estão na fila, já que tem bastante gente perguntando para a gente. Ao voltar ao calendário normal de 2020/1 e estivermos repondo as matérias que não conseguimos fazer no ERE, poderemos nos matricular em novos UCs que não estávamos matriculados no início de 2020? Sim, certamente. Porque todas que você eliminar durante o ensino remoto emergencial, ela vai ser... vai aparecer como status aprovado, né? Então vai abrir aquela janela. Aí nessa janela você vai antecipando o curso do semestre seguinte, com certeza. Agora uma pergunta que a gente recebeu aqui pelo YouTube, do PV. Este calendário suplementar não contabilizará no tempo de integralização, como foi falado anteriormente, do aluno. As atividades IRE aprovadas serão contabilizadas na integralização do curso. Isso significa que se houver retenção, ela não será contabilizada? Sim, se você for reprovado, ela vai aparecer como uma reprovação no seu histórico. Não vai contabilizar no seu tempo de integralização, mas se você reprovar, ela aparece como reprovação. Isso vai afetar o CDA, não? Vai afetar o CDA. CDA, certo, ok. Uhum. Agora a pergunta do Samuel, que a gente recebeu pelo WhatsApp. Tenho matéria que já cursei e gostaria de pedir aproveitamento. Como proceder quanto a isso? Visto que preciso e tenho interesse em cursar funções de várias variáveis. Se for o Samuel Venâncio, né? Olá, Samuel. Sim, é o procedimento padrão. Você abre um processo, né, lá no protocolo. Você pode pedir orientações com o pessoal lá do protocolo, é o Wallace que está lá, então ele pode te dar exatamente a lista de documentos que você precisa apresentar, tá? E daí, na próxima reunião ordinária do colegiado, a gente avalia o seu pedido, se aprovado, bola para frente. Ok. A pergunta agora é do Davi Anderson.
Boa tarde. Gostaria de fazer uma pergunta sobre as monitorias, pois sou bolsista e gostaria de saber se vai continuar a monitoria nesse regime, conforme já está, ou vai ter um novo processo seletivo. Carol, me ajude nessa. Salvo engano, estava em discussão, né, a questão dos monitores. Isso, foi feito um levantamento a respeito dos monitores que estavam ativos, que ajudaram no período do regime especial de estudos, e sim, essas monitorias vão continuar. Eu não sei responder nesse momento se vai ser aberto um novo edital de monitoria, visto que a gente vai ter unidades curriculares que vão começar, né, novas aí, optativas. Mas as que estavam e que os professores dessas disciplinas, dessas unidades curriculares, deram um ok falando que sim, que o monitor estava participando, elas vão continuar. Ok. E a pergunta do Fábio Neri, pelo YouTube. Boa tarde. As matérias inicialmente trancadas poderão ser retomadas? Fábio, mas se você trancou, não serão aceitas neste momento novas matrículas. Ok. Agora a gente vai dar uma pausinha no que foi enviado para a gente agora, para a gente voltar no que estava no script. Agora, então eu vou passar para o PV agora. Assume um pouquinho, por favor. Opa, peraí. Eu tava respondendo as questões no Docs. Beleza. Só me situa de onde vocês pararam. Que eu tava... Eliminação. Eliminações, ok. O aluno que fizer a matrícula para as turmas optativas que vão abrir para suprir as disciplinas que não podem ser lecionadas no ERE, elas abaterão na carga horária da UC original? Bom, deixa eu ver se eu entendi a pergunta, na verdade. Essa pergunta Paulo. é meio capciosa. Pode ir. Ela não é muito pertinente ao BCT. Ela é mais pertinente às disciplinas mais... algumas diretivas, bem diretivas da engenharia e disciplinas da engenharia. Algumas disciplinas, elas são metade teóricas, metade práticas. Daí, está autorizado pela Prograde, né, que se crie duas disciplinas optativas. Uma que aborde a parte teórica e pode ser dada em ensino remoto, e a outra, optativa, que tem que ser presencial quando voltar às atividades. O aluno cursando as duas optativas, como elas são montadas rigorosamente para se complementar e equivaler àquela disciplina, sim, neste caso ele pode eliminar. Para o BCT, como a gente não vai oferecer, a gente tem todas as disciplinas práticas, são integralmente práticas de fato, então para as do BCT, né, é uma pergunta que não se aplica, mas caso você seja um aluno, caso o dono dessa pergunta seja alguém da engenharia, eu espero que já tenha respondido, que por sinal, a partir das 19, né, tem outra live que é do pessoal da engenharia química, certo? Sim. Uhum. Não, eu acho que essa pergunta ela pode ser interpretada da seguinte maneira, Laus. Abrir uma turma, a gente interpretou de duas maneiras. Abrir uma turma nova, optativa, para uma disciplina, por exemplo, a mecânica dos fluidos. É uma disciplina optativa, que vai seguir a mecânica dos fluidos, só que desde o início. Não, daí nesse caso, Paulo, vai ser aberta uma turma extra especial. Tá. Não tem por que abrir uma optativa neste caso. E mecânica dos fluidos é inteira teórica também. Não vai ser aberto o laboratório de mecânica dos fluidos. Esse não vai ser aberto, entendeu? Beleza. Aí lá das engenharias a coisa já muda. Nessa situação que o Laus falou, que tem disciplina que é metade da carga teórica, metade prática, pode acontecer de se criar aí duas optativas, e aí essa optativa da parte teórica fica lá guardada para dar uma espécie de aproveitamento